Meu nome é Odmaire Stephanie Meller Martins e o título do meu trabalho, que foi realizado na FEARP nas aulas de Tecnologia para a Gestão e Colaboração da Pesquisa Científica com o professor Dr. José Dutra de Oliveira Neto, é As publicações sobre Accounting Education e seu significativo aumento de 258% em 2015. A proposta será trabalhar os seguintes tópicos: falar sobre o objetivo do trabalho, sobre a metodologia que foi utilizada, apresentar a discussão dos resultados, depois falar sobre as considerações finais e finalizar com o resumo. O objetivo geral desse trabalho era avaliar a produção científica internacional acerca do tema educação contábil, determinando a quantidade de publicações que foram feitas sobre o tema e a evolução das publicações nos últimos 10 anos. Quanto aos objetivos específicos, foram verificadas quais foram as palavras mais utilizadas nessas publicações, quais foram os tipos de documentos que foram mais publicados sobre o tema, Accounting Education, e por fim, quais autores, instituições, países e periódicos que mais publicaram sobre o assunto. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a aplicação de procedimentos da bibliometria com o objetivo de quantificar a literatura internacional sobre o tema educação contábil, no período de 1939 a 2018. A amostra inicial do trabalho foi obtida com a realização de pesquisa na base de dados do Web of Science, buscando por publicações que apresentassem a expressão Accounting Education no título, o que resultou em 637 trabalhos. Com a leitura do título e do resumo, foram selecionados os mais direcionados à área de interesse, restringindo a amostra para 239 publicações. Os resultados que foram verificados com a realização do trabalho foram: quanto às palavras mais utilizadas, foram encontradas 6 palavras: Accounting, Education, International, Research, University e Learning, que compuseram as palavras-chave desse trabalho. Em relação às publicações que foram feitas com o tema Accounting Education no período de 1939 a 2018, a pesquisa apresentou resultado pouco expressivo, apenas 239 publicações sobre o tema, visto que o período de amostragem é de 79 anos, o que resulta uma média de 3 publicações por ano. Porém, em relação à análise da evolução das publicações sobre o tema Accounting Education nos últimos 10 anos, que apesar de ser uma amostra pequena e pouco expressiva, foi possível verificar um aumento significativo nas publicações a partir de 2015, quando houve um aumento de aproximadamente 258% nas publicações, sendo que no ano de 2014 foram encontradas 7 publicações e no ano de 2015 foram encontradas 25 publicações. Foi possível perceber então que esse número de publicações manteve-se no patamar acima de 20 publicações no ano de 2016 e também em 2017. Com relação à análise dos anos em que houveram mais publicações, todos os últimos 10 anos, exceto 2010, estavam representados na amostra, sendo que 2017, 2015 e 2016 foram respectivamente os anos em que mais houveram publicações sobre o tema pesquisado. É importante frisar esse fato, pois reafirma a crescente importância que passou a ser dada para o tema nos últimos anos. Também figuraram na amostra os anos de 1961, 1970 e 1984, como anos em que houveram mais publicações, totalizando 6 publicações para cada ano. Quanto ao tipo de documento publicado, os artigos foram os que mais se destacaram, seguido dos anais de evento, perfazendo 76,5% do total de todas as 239 publicações encontradas sobre o tema. Esse resultado comprova o fato de ser tipos de publicações que a comunidade acadêmica mais utiliza para trabalhar. Sobre os autores que mais publicaram, não foi possível identificar um autor em destaque que tenha trabalhado esse tema. Foram encontrados 3 autores que se destacaram, mas de formas diferentes. Williams Zick se destacou com 4 publicações realizadas no período pesquisado, mas ele não foi considerado um autor em potencial no momento, visto que suas publicações são de 1969, 1970, 1975 e 1993. Além disso, seus trabalhos foram citados somente 21 vezes, ficando na 5ª posição em relação a essa análise.
Já Hitbelt e Jones publicaram um artigo juntos em 1992 com o título Uma avaliação da instrução ética na educação contábil, e tiveram essa publicação citada 40 vezes, aparecendo em primeiro e segundo lugares na análise por TGCS, que indica o total de citações no Web of Science ao trabalho do autor na coleção. Quanto às instituições que mais publicaram, a Macquarie University, situada na Austrália, contribuiu com 5 publicações, porém não apresentou um grande destaque se comparada às segundas e terceiras colocadas, que tiveram 4 publicações cada. Quando analisados os países que mais publicaram sobre o tema, os Estados Unidos lideraram os resultados, representando 30% da amostra. Já o Brasil só teve 1,26% de representatividade, se apresentando na 10ª posição com 3 publicações. Em relação aos principais periódicos, os 239 trabalhos foram publicados em 208 periódicos diferentes, que gerou uma diversidade muito grande com poucas publicações em cada periódico. O Accounting Review se destacou com 22,08% da amostra, com a publicação de 53 trabalhos, e é considerado o principal periódico para a publicação de artigos que relatam os resultados da pesquisa contábil. Agora, partindo para as considerações finais, não foi possível ainda estabelecer um padrão com relação ao tema pesquisado, muito provavelmente por ter apresentado os resultados mais significativos somente nos últimos anos. Porém, é um tema que vem crescendo de forma mais expressiva, o que pode indicar que a comunidade acadêmica internacional está cada vez mais preocupada com temas relacionados à educação contábil. Como sugestão para futuras pesquisas, seria realizar uma análise qualitativa, de forma que pudesse ser verificados quais foram os temas abordados nessas 239 publicações e dessa forma identificar o motivo do aumento de 258% do ano de 2014 para 2015 com relação às publicações sobre educação contábil. Uma outra sugestão seria continuar o trabalho de mapeamento quantitativo por meio da aplicação de procedimentos de bibliometria, assim que terminasse o ano de 2018 e também para os próximos anos, de forma que fosse possível comprovar ou refutar a importância dada para o tema pela comunidade acadêmica. Por fim, o resumo: a contabilidade é um instrumento de grande importância tanto para as empresas como para as pessoas físicas, pois por meio dela é possível registrar, mensurar, analisar e avaliar a situação financeira e econômica de um patrimônio. Muitos artigos apresentam a relevância da contabilidade, principalmente quando aplicada à empresa, porém poucos trabalham a contabilidade voltada à pessoa física e a forma como é trabalhado o tema educação contábil na literatura internacional. O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção científica internacional acerca do tema educação contábil. Para a elaboração do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a aplicação de procedimentos da bibliometria. Os resultados demonstraram que foram publicados 239 trabalhos que apresentam em seu título a expressão Accounting Education. O objetivo do trabalho foi atingido, visto que foi possível verificar e mensurar quantitativamente os trabalhos publicados acerca do tema educação contábil e sua evolução ao longo do tempo. Esse trabalho contribui significativamente para a sociedade em geral, principalmente para a comunidade acadêmica, pois pode-se verificar que é um tema que vem sendo trabalhado de forma mais expressiva nos últimos anos, o que pode significar que a comunidade acadêmica está cada vez mais preocupada com temas relacionados à educação contábil. E as palavras-chave: contabilidade, educação internacional, pesquisa, universidade e aprendizado. Muito obrigada!